When I can't stop fiddling, I just takes me riddling. I'm poppin' and sailing, man. Porque eu tomo remédios demais, porque eu sinto raiva demais, tanto que eu não durmo mais. Já estou vendo o mal que isso faz. Não há dúvida de que os problemas psicológicos e emocionais, mesmo a angústia mental severa, podem afetar quase todas as pessoas. Mas será que isso significa que somos todos insanos? E aí, Brasil? Vocês estão bonzinho? A Comissão de Direitos Humanos, presidida pelo senhor Marco Feliciano, aprovou o projeto de cura gay. Eu vou dar um tempo pra você aí de casa falar em voz alta. Merda! O que é que tá acontecendo com esse país? Vamos lá, valendo! Segundo esse projeto, os psicólogos podem propor tratamento para homossexualidade. Será que tem cura para quem não tá doente? Arrasou! De que maneira essa proposta de cura gay do Feliciano representa um retrocesso para a sociedade brasileira? É como se a gente voltasse um pouco à Idade Média, na época que eles queriam curar os canhotos, que amarravam a mão dos canhotos, e eles eram obrigados a escrever com a mão direita só. É mais ou menos a mesma coisa. O que é que causa a angústia psicológica? Os primeiros psiquiatras pensaram que era um desequilíbrio de humores, que só podia ser curado sangrando os pacientes com cortes ou sanguessugas. Outros psiquiatras acreditaram que os problemas mentais vinham de órgãos como as amígdalas, o estômago e o baço e removiam-nos. Mais tarde houve tentativas de alterar a função do cérebro, mas estes esforços também falharam. Hoje, os psiquiatras dizem-nos que a maneira de corrigir o comportamento indesejado é equilibrando a química do cérebro com um comprimido. Será que desta vez eles acertaram? They say you have a chemical imbalance of serotonin and dopamine, but there's never been a study to ever prove that, ever. It's just been indoctrinated into the culture and television advertising to the point where people now believe it as fact. Apesar desta falta de provas, os psiquiatras dir-lhe-ão que os psicotrópicos são exatamente iguais aos medicamentos da medicina convencional. Será que isto é verdade? A resposta é que, ao contrário de uma droga como a insulina, que corrige um desequilíbrio mensurável e comprovado no corpo, as medicações psicotrópicas não têm nenhuma anormalidade física visível ou mensurável para corrigir. Aqui está a evidência de uma infecção bacterial. Aqui está o distúrbio psiquiátrico de déficit de atenção e hiperatividade. Aqui está um braço partido. Aqui está uma perturbação depressiva major. Aqui está um tumor cerebral. E isto é um distúrbio bipolar. Isto levanta a questão: como é que se pode medicar algo que não está fisicamente presente? A resposta é que não se pode. E mais, como os psicotrópicos são especificamente criados para passar através das defesas naturais do corpo e entrar no cérebro, estes podem perturbar o equilíbrio muito delicado dos processos químicos de que o cérebro precisa para funcionar naturalmente. Every time you throw something into the system that's foreign to the system, you're creating imbalances elsewhere within the system. The body changes as a result of taking the medication, so when you stop taking the medication, the body's got to change back to the way it was before. If it can, because it can't always. And in doing so, it disrupts the whole system. É isto que cria efeitos secundários que às vezes são sérios. Paxil was the drug that gave me insomnia. I would cry very easily on it, and I completely lost my appetite within the first 2 days of taking it. It didn't help me study, it didn't help me do anything. I didn't even want to do work because I was so sick. The psych meds didn't help me at all. They made matters, I'd say probably like 10 times worse for me, maybe even 20. Only now I was further impaired by the medications, and I started having car accidents. They put me on Zoloft, and it made me want to kill myself. And I realized that those drugs were just destroying me. Even when I was on them, I realized that they were destroying me. Apesar dos efeitos prejudiciais das suas drogas, os psiquiatras e as empresas farmacêuticas usaram-nas para criar um mercado enorme e lucrativo que vale milhares de milhões. Eles fizeram isso designando cada vez mais problemas da vida como perturbações médicas que requerem tratamento psiquiátrico, o que é quase impossível que alguém vá a um psiquiatra hoje em dia e não seja diagnosticado com uma doença mental. E um diagnóstico de doença mental significa drogas psicotrópicas. When a patient goes into a psychiatrist's office and asks for help, probably 98, 99
Maybe even 99.9% of people are going to receive a medication. E estima-se que estas medicações causam mais de 700 mil reações adversas graves por ano e 42 mil mortes. Entretanto, a indústria psiquiátrica arrecada $1/3 de $1 bilhão por ano. A questão não é se os problemas emocionais das pessoas são reais ou não. Eles são. O que realmente devemos perguntar é: como é que os psiquiatras convenceram as pessoas de que estes problemas eram sinais de doença mental? Como é que eles usaram estas doenças para gerar uma procura de psicotrópicos da parte dos médicos e do público? E como é que estas drogas, sem poderes curativos conhecidos e com uma longa lista de efeitos secundários, se tornaram o tratamento padrão para todos os problemas da vida? Mesmo que não faça o menor sentido, porque de um ato tão desmedido, de nada mais eu duvido. Porque eu tomo remédios demais, porque eu sinto raiva demais, tanto que eu não durmo mais. Já estou vendo o mal que isso faz. Um drama que ameaça o futuro do país. Cada vez mais, crianças são rotuladas de hiperativas ou de sofrerem de déficit de atenção. Em vez de analisarmos o contexto da vida e da educação que damos às crianças, a medicalização tem sido a opção mais cômoda. As vendas de remédios que prometem curar esses problemas cresceram 16 vezes entre 2000 e 2008 no Brasil. Quando classificamos essas crianças como doentes, corremos o risco de projetar nelas nossas próprias carências. Muitos dos profissionais que lidam com as crianças e as próprias famílias também sofrem de estafa, depressão, ansiedade ou síndrome de pânico. A venda de remédios para esses males aumenta cerca de 40% desde 2005. Drogas para dormir, drogas para acordar, drogas para trabalhar, drogas para estudar. Não nos damos conta de nossos próprios vícios, nem do crescente processo de medicalização em que vivemos. Muitas vezes continuamos nos drogando sem encarar as causas dos problemas. A pressão para que nos moldemos a um padrão único de comportamento chega desde a infância de várias maneiras a várias gerações. As dificuldades em lidar com essas tensões, ao mesmo tempo em que somos levados a ignorar a insustentabilidade e a desigualdade desse sistema, é um dos fatores que levam ao adoecimento de nosso planeta e seus habitantes. As indústrias, em especial a farmacêutica, bancam grande parte dos trabalhos científicos e tentam nos convencer que essas angústias podem ser medicadas. Seres humanos não são máquinas, e uma sociedade doente não pode continuar classificando e medicando alguns, enquanto nega direitos fundamentais a uma imensa maioria que não se encaixa no mundo idealizado da propaganda. Very well, but there's no escaping the truth. Bart has a classic case of attention deficit disorder. You mean like John Leguizamo? How should I know? The point is ADD makes children restless and easily distracted. Hi, Marge, it's me, Homer. What, time to go? Please, Mr. Simpson. I'm afraid I'll have to expel your son. Unless you're willing to try a radical, untested, potentially dangerous... Candy bar? No. It's a new drug called Focus-In. I don't want to pump my little boy full of drugs. Yeah, we get a lot of that. But then they see our results. These are normal guinea pigs, running around like idiots. Now I'll give them some Focus-In. That's amazing! And darling! Check this out. They become your slaves. Yes, but it's not about slavery. It's about helping kids concentrate. This pill reduces class clownism 44%. With 60% less sass mouth. Wandered lonely as a cloud that floats on high or veils in hills. Hey, look at those dogs going at it. I want to see them! Fighting over a fan belt. Dogs are outstanding! All right, people, we've all seen the dogs now, so... Oh! What? You're still in your seat.
Well, it's not like I never saw a dog before. That doesn't sound like me. Could it be the drug kicking in? I am feeling an urge to straighten up and fly right. Come on, people. This poetry isn't going to appreciate it. And he's even tutoring a little Navajo boy. It's gone from goofus to gallant. And we owe it all to mind-bending pills. Mwah! Bart's so well behaved now. Maybe you and I could have a night out. I'm so glad you're here. Bart's really acting funny. Ray J funny or OJ funny? You'll see. Gotta get it done. Bart, honey? Gotta finish. Close the door. You're probably wondering about the coat hangers. They're to block the satellite that's been spying on me. Okay. It can read your electronic organizer from space. Even mine? Hey, I had Lenny's name on that! They have it now. And who are they, exactly? Who else? Major League Baseball. Marge, I think Bart's gone crazy. Oh, Bart, what's happened to you? Nothing yet, but the time draws near. Now let's get those fillings out of you. Hey, you found my needle-nose pliers! I think we should take him off the drug. Whoa, 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 whoa. You can't just go off focusing. But we can ease Bart onto one of its sister drugs like chlorhexanol and augment that with some phenylbutamine. And maybe some cyclobenzenone? That's a great idea. No! You can't take my focusing. I need every brain cell blazing to outwit my invisible enemies. I know you love focusing, son, but in time you'll get just as attached to these three amigos. No! Uh-oh, somebody's gonna have a tummy ache. Stop him! He's whacked out of his gourd. Don't worry, we have a procedure for these situations. Hey, there was just air in mine. Well, I'm not giving my baby any more dangerous drugs. From now on, it's nothing but fresh air, lots of hugs, and good old-fashioned Ritalin. You said a mouthful. When I can't stop fiddling, I just takes me Ritalin. I'm popping and sailing, man. We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Another brick in the wall. All in all, you're just another brick in the wall. No total, sinto pelos caras que eu deixei mal. Já estive também no hospital. Desses que não deixam você sair, mas que não impedem você de fugir. Ajuda a saber dirigir. Lá me davam remédios demais, porque eu sinto raiva demais. Tanto que eu não durmo mais. Já estou vendo o mal que isso
isso faz.